Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Jogo Aberto as últimas informações para Corinthians e Vasco. Vamos ver desfalques, arbitragem e a provável escalação dos dois times e outras informações do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aí. E a solicitação do Ronaldo Giovanelli foi atendida pelo Jogo Aberto. Lá não está João Paulo Capelanes, considerado o maior pé frio da história do futebol. E por isso, essa substituição foi em alto nível, com capacidade, com expertise. Eu falo de Lucas Herrero, que hoje está na Neoquímica Arena, dominando o assunto e já trazendo os detalhes dessa super decisão. Para você, aquele bom dia. Agora sim, hein? Sem o Capelanes, bem melhor, hein? Bem melhor. Tudo bem? Um beijo pra você, bom dia pra você, pro Ronaldaço, pra todo mundo aí no estúdio do Jogo Aberto. Só foi o Ronaldão abrir a boca e começou a chover. Aqui é algum sinal pra mais tarde, não sei não, viu? 20 graus em Itaquera, chove na zona leste de São Paulo e daqui a praticamente 10 horas atrás de mim, na Arena Corinthians, teremos esse grande confronto entre Timão e Cruz Maltino, Corinthians e Vasco da Gama. É até legal mostrar que bem atrás de mim, ali naquele cantinho, no seu canto à esquerda, teremos 2.500 vascaínos na Arena Corinthians e mais de 45 mil corintianos. Lembrando, né, Renata, que quem vencer essa competição leva 77 milhões de reais para os cofres. O vice-campeão fica com mais 33 milhões. E foi legal ter acompanhado essa matéria, que já mostra um pouco da superioridade do Corinthians em questão histórica, né? Porque é impressionante. Aqui mesmo, jogando em Itaquera, na Arena Corintiana, o Corinthians simplesmente nunca perdeu para o Vasco da Gama. Em 8 confrontos, 7 vitórias alvinegras, mais um empate. Se pegarmos os últimos 25 jogos ao todo entre Corinthians e Vasco, o Vasco só venceu uma partida, Renata. Nos últimos 15 anos de confronto, apenas uma vitória vascaína. Aí a gente faz o recorte dos jogos em São Paulo, né? O Vasco não vence o Corinthians em São Paulo desde 2007, no Pacaembu, ou seja, há 18 anos, com gol marcado pelo Allan Kardec. Mas é claro que também temos dados positivos da equipe vascaína, que quebrou 2 tabus importantes em 2025 com o técnico Fernando Diniz. Lembrando, né, que contra o São Paulo no Morumbi, o Vasco não vencia desde 2012, conseguiu um 3-1. Diante do Santos, também em São Paulo, o Vasco não vencia desde 2007, quebrou esse tabu com categoria, né? Aquele 6-0 do Vasco para cima do Santos, mais uma vez no estádio do Morumbi. Então, para hoje, teremos as duas equipes praticamente completas. Falando um pouquinho do Corinthians, né? Nessa Copa do Brasil, são 7 vitórias e apenas uma derrota. No ataque, uma dúvida. Será que teremos Yuri, Garro e Memphis, o trio Gin, começando a partida de hoje como titular? Quem responde essa e muitas outras perguntas é o repórter Wagner Vieira, que traz o pré-jogo do Timão para hoje à noite. O beabá do futebol, ou melhor, o beabá do Corinthians nessa final de Copa do Brasil contra o Vasco. Uma final que vai estar o Brasil inteiro assistindo e onde que pode salvar o nosso ano, que foi um ano de muito aprendizado pro nosso elenco. Muita lição de casa. É preciso saber de cor exatamente tudo sobre o adversário. Vai ser decidida nos detalhes. Lógico, tem chute fora da área, mas também tem as conduções do Ryan, tem o cabeceio do Verratti, tem bola parada. Então, acho que é um jogo que a gente precisa estar atento em todas as esferas para poder neutralizar os pontos positivos deles. A aprender sobre os detalhes, a controlar a ansiedade, que é o excesso de futuro, que causa agonia, aflição, angústia. Não vou me ver deitado, parado no quarto, porque senão vou ficar pensando 9h30 amanhã, pensando no Vasco, porque eu quero que esse jogo chegue logo. Em uma grande final como essa, talvez falte ensinamentos de outras épocas do futebol, da maneira sadia de saber entrar na mente do adversário. Principalmente dentro da área, só vejo o Pelé melhor que eu. Quando ele vai mexer com o Corinthians, eu vou tomar logo as 12, porque pra mim ele não passa de uma com sorte. E não só essas resenhas fazem falta também, mas a gente sente um pouco falta de se expressar também, às vezes. Se eu aparecer hoje aqui, indo pro jogo, tocando um pandeiro no ônibus e a gente perde o jogo, o pessoal fala, aí, também estava desconcentrado, não sei o que e tal. A final da Copa do Brasil coloca frente a frente os antecessores de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, Dorival Júnior e Fernando Diniz. De A a Z, um duelo a nível nacional. E deixa o coração fluir, que vai dar bom pra nós! São treinadores diferentes, com ideias diferentes, o Diniz muito
muito mais focado na própria ideia de jogo do que no adversário. O Dorival já é um cara que tem um pouco mais de equilíbrio. Com pouco tempo da semifinal para a final, Dorival Júnior teve apenas 2 sessões de treinamento. Ontem, o meia Rodrigo Garro, que iniciou no banco contra o Cruzeiro domingo, treinou normalmente. Já a dupla Memphis Depay e Yuri Alberto foram poupados, não participaram da atividade em campo. Mas o camisa 9, somado ao camisa 10, que juntos têm 29 gols dos 88 do Timão na temporada, não preocupam. Assim, o professor Dorival Júnior anota no quadro negro um provável Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, José Martínez ou Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro ou Carrilho, Memphis Depay e Yuri Alberto. A temporada de 2025 para o Corinthians pode terminar com 2 títulos. O Paulistão, já conquistado, e a Copa do Brasil, que vai disputar com o Vasco. Mas contra o Palmeiras, no Paulistão e também na Copa do Brasil. E no duelo com o Cruzeiro, o Timão não teve a seu favor algo que é característico da sua história: o favoritismo. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. E ano passado a gente tinha, se eu não me engano, 0,04% de chance de ir para a Copa do Brasil. No Paulista, todo mundo dava a gente como não ia nem passar da fase de grupos. Aí quando saiu o sorteio que a gente pegou o Palmeiras, um monte de gente falando que a gente não ia nem passar do Palmeiras. Então, acho que não tem nada o que falar. Continuem duvidando, a gente continua fazendo história. Que bom que o discurso da mídia influencia o jogador e que ele se motiva mais, que ele fica feliz. Se isso é combustível, ótimo para o Dorival Júnior, que está montando a estratégia do Corinthians e passou realmente muito bem, principalmente pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro. Times que foram melhores que o Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas que na Copa do Brasil não conseguiram segurar o timão. Agora, Ronaldo, aí eu pergunto para você, já passou bem as outras fases, como que você vê o Vasco da Gama? O Vasco, no Brasileirão, era um time parecido com o Corinthians em termos de classificação, de tabela. É bem a cara dos treinadores, né? Os 2 times, colocando o Dorival e colocando o Diniz. O Diniz é o seguinte, o Diniz é um tipo de treinador que ele abraça o jogador, ele leva o jogador ao máximo dentro do campo, e isso que é legal. E o Dorival a mesma coisa, só que o Dorival, ele não tem muitas peças para poder mexer no time. Essa que é a verdade. Você acha que o elenco do Vasco é melhor que o do Corinthians? Eu acho. Porque se você for lá quem está no banco, Thales, se for lá tá no banco, Romero, quando entrar em campo, eles se arrastaram. Peça, não, irmão. E no banco do Vasco tem quem? O Verrete. Quem está lá de cabeça faz gol. Se bobear, ele vai bater pênalti de cabeça, o Verrete. Mas ele perdeu o pênalti contra o Fluminense. Sim, mas o Corinthians não tem banco. Por isso que o Dorival, no Campeonato Brasileiro, se arrastou. Porque ele teve que começar a poupar alguns jogadores para jogar essa competição. E no meio do Brasileiro, apanhou em casa como ninguém. E no último jogo também, contra o Cruzeiro, acabou perdendo também. Então, é que a torcida faz a diferença do Corinthians dentro de casa. A torcida, porque era para ser um ano trágico pro Corinthians. Porque um time medíocre. Só que a torcida vem, inflama e leva o cara àquela loucura. E não deveria nem estar reclamando o Ranieri. Ficou muito tempo fora também, tem muitas partidas fora. Poderia ter ajudado mais. Ah, mas teve a lesão, Ronaldo. Então, com lesão. Porque foi um jogador que ajuda muito o Corinthians. Agora, se você colocar na balança, time mais time, não era nem para estar sendo uma final Corinthians e Vasco. Era para todo time jogando a final aí. Só que o Corinthians amassou o seu rival e está aí brigando por essa competição. Amassou. Ali de tirar no Paulistinha, o Corinthians tirou também na Copa do Brasil. E vocês estão agora com o controle remoto na mão. Por isso que então, a Copa do Brasil... O Corinthians chegou com pinta de campeão. Mas o Corinthians sofreu menos diante do Palmeiras do que diante do Cruzeiro. É porque o rival não foi tão rival assim quanto a gente esperava. O Cruzeiro foi mais rival do que o próprio rival do Corinthians, entendeu? Por isso que esse tipo de campeonato privilegia times assim que não tem tanta regularidade no campeonato. Porque a soberba... A verdade é uma só. Que é pior do que o outro. Porque se a gente pega o Palmeiras, o Cruzeiro, diante do Corinthians... Você tá gaguejando? Não, diante do Corinthians, quem é o melhor time? Quem tem melhor time? Quem? Só que no mata-mata, em 2 jogos, que pode decidir. Então é questão de regularidade. Não é questão de regularidade, é questão de você ter os caras certos no momento certo, Steve. Você ter os caras cascudo. Agora os caras aqui... Então, tem que entregar. Então, se ganhar os 2 jogos, entrega. Lógico, ganhar os 2 jogos agora, pode entregar. Agora, tô falando antes. Não, antes já é campeão. Ninguém ganha antes. Vocês aprenderam um ano aí pra vocês que foi duro, porque vocês ganharam antes. E a mídia toda, não vou nem falar quem foi aqui, mas a mídia toda, porque é Abel. Cadê? Tá de férias. Tava na Libertadores, Essa que é a verdade. E o Corinthians aí com a sua torcida, o Corinthians só está aí, menina Renata, por causa da sua torcida, da sua força, e hoje, força máxima contra o Vasco. Mas talvez também o grande ponto do Corinthians, o Ranieri citou muito bem aí, foi quando o Corinthians não era favorito, conseguiu
sair dessa pressão, né? Quando não foi pressionado, o Corinthians desenvolveu um bom trabalho, que nem agora contra o Vasco. O Corinthians é favorito. Então vamos ver o comportamento. O Corinthians sempre quando foi favorito, pipocou. Libertadores, Sul-Americana, em qualquer momento. Caiu em janeiro na Libertadores. Pra você ver quando houve o favoritismo do Corinthians. Caíram um ano antes da Libertadores. Agora, vocês caíram um ano antes da Libertadores. Você quer falar em cair? Vocês não vão nem para Libertadores. Vocês caíram agora. Vocês caíram em dezembro. O São Paulo foi até a oitava. Quer falar de São Paulo janeiro? foi até a oitava. Assim, então vamos ver o favoritismo do Corinthians, se ele consegue lidar com essa pressão aí. Pois é, agora queremos saber o lado vascaíno dessa história. Como um time que não tem um bom retrospecto, até confirmado pelo Herrero aqui pra gente, em Itaquera, jogando aqui em São Paulo, vai se preparar, porque a decisão pro Vasco será no Rio de Janeiro. Hoje é voltar pro Rio vivo, Herrero. Essa é a premissa. Com certeza, Renata. Inclusive, o Vasco foi 2 vezes campeão nacional no Maracanã já. Em 97 e em 2000 conquistou o Campeonato Brasileiro. Vocês estavam falando sobre elenco, né? É legal também trazer um outro aspecto importante para essa semifinal, para essa decisão, na verdade, desse primeiro jogo da grande final. Jogadores pendurados, porque não tem essa de, zerou cartão. O Corinthians tem 8 atletas pendurados que, se levarem cartão nesse jogo, não estarão na decisão no Rio de Janeiro. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Andileri, Maicon, Bidon e Garro. São vários e vários titulares que, se levarem cartão hoje, não estarão no jogo de volta. Enquanto o Vasco da Gama tem somente o Verrete, que hoje é reserva da equipe vascaína, mas ele, se tomar cartão amarelo, não estará presente na grande decisão no Maraca. O Vasco, agora a gente fala sobre os números vascaínos nessa Copa do Brasil. São 4 vitórias, mais 5 empates e uma derrota. Derrota justamente no jogo de volta da semifinal contra o Fluminense. Passou nos pênaltis. Falando em pênaltis, a equipe vascaína teve que passar por 3 decisões de pênaltis nessa competição. Na terceira fase contra o Operário, nas quartas contra o Botafogo e na semi diante do Fluminense. Portanto, são jogos, né, e jogadores que estão acostumados com essa questão das penalidades máximas. De um lado, Hugo Souza, que pegou 10 de 33 pênaltis com a camisa do Corinthians. Do outro, Léo Jardim, que também foi muito importante, pegou 12 cobranças já com a camisa vascaína. E agora a gente traz as informações do Cruz Maltino, que vai em busca do bicampeonato. A primeira conquista veio em 2011 e a segunda, será que vem em 2025? Com a palavra e com a matéria de Igor Doriléu. 14 anos depois, o Vasco está de volta à decisão de uma competição nacional. Tem gente que está vendo o time em uma final desse tamanho pela primeira vez, como o Heitor, de 12 anos. Muito feliz, muito tempo que eu não vejo o Vasco chegar na final, nunca vi, né? E agora que a gente chegar, a gente vai pra cima, nós vamos pegar eles. Mano, eu chorei, mano, quando o Vasco passou, mano. Eu amo o Vasco, mano, eu amo o Vasco muito, amo o Vasco. Ele estava entre os cerca de 200 torcedores que foram ontem ao Aeroporto Internacional do Galeão para dar aquele último incentivo à delegação antes da viagem para São Paulo. Os jogadores desceram do ônibus e agradeceram todo o apoio antes dessa primeira metade do confronto contra o Corinthians. No último treinamento, antes da decisão, no CT Moacir Barbosa, o técnico Fernando Diniz não esboçou novidade. Sem novos desfalques, ele deve repetir a escalação dos 2 jogos contra o Fluminense. A única baixa segue sendo Lucas Piton, com uma lesão no joelho. Dessa forma, Puma Rodrigues será mantido improvisado na lateral esquerda. Verrete, que deve começar no banco de reservas, é o único pendurado e, se levar cartão, ficará de fora do segundo jogo no Maracanã. Um provável Vasco para hoje tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, é uma torcida também que apoia bastante. E eles vão jogar um jogo em São Paulo, dentro dos domínios deles, e a gente vai fazer a finalíssima aqui no Maracanã. Sim, o Vasco da Gama, méritos também para chegar nessa final. Foi passando por principalmente rivais cariocas, Botafogo e Fluminense. E é uma equipe que oscila muito, só que agora ou joga bem e ganha a Copa do Brasil, ou terá um final de ano melancólico, sem muito brilho. Renata, o Vasco, a estratégia do Diniz deu certo, né? Aquela questão de poupar no final do Campeonato Brasileiro, exatamente pensando na Copa do Brasil. Até porque a maneira com que se apresentou o Vasco nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro deixou o torcedor assustado. Contra o Inter não poupou. Não poupou. E ali foi onde ele se livrou do rebaixamento. E após isso, poupou a equipe, né? Conseguiu a pontuação que não permitia mais risco de rebaixamento, então concentrou para a Copa do Brasil. E os 2 jogos contra o Fluminense,
o Vasco foi melhor em campo. O Fábio, no segundo jogo, fez defesas assim milagrosas e chega com muita casca para esse jogo contra o Corinthians. Então, o Diniz está fazendo essa equipe jogar sem aquela referência do Verratti, que ao decorrer da temporada era a referência, e o Ryan e o Coutinho estão liderando muito bem essa equipe aí. Então, o Corinthians vai enfrentar um adversário muito forte e eu acredito, né, na vitória do Vasco nos 2 jogos. Olha o Cicinho, hein? Isso que eu chamo de secar com gosto. E aí, Edu, você também está confiante, tal e qual o Cicinho? Eu tô também, Renata, até porque a gente viu que valorizar também o trabalho do Pedrinho que ele fez no Vasco, né? Muita pressão da torcida para mandar, às vezes, o Diniz embora pelo momento assim, de dificuldade. Ele garantiu e acreditou no processo e está aí. Está numa final de campeonato, uma final que merecedor, porque trabalhou para isso. E o Vasco chega, para mim, assim, preparado. É um time que o Diniz conseguiu implantar na cabeça dos jogadores que eles são capazes, porque o Diniz gosta de trabalhar muito isso, Renato, o psicológico, de dar confiança, de dar tranquilidade para os jogadores. E os jogadores dentro de campo estão fazendo. Além dos jogadores que o Cicinho falou, eu vou citar o André Gomes também, que o Nuno também, que estão jogando muito bem. Então o ataque do Vasco é muito forte, o Corinthians tem que ter uma atenção muito grande, porque senão pode ser surpreendido. Ronaldão, só para finalizar agora, sem clubismo. Sim. No que o Vasco é melhor que o Corinthians? Olha que pergunta boa, hein? Que o Vasco é melhor que o Corinthians. Eu acho que os dois chegaram no momento ideal da competição aí, passaram por obstáculos, tanto um pouco maior o Vasco, porque foi para os pênaltis de algumas competições, mas tem um treinador que eu tiro o chapéu, porque eu conheci, na época que era jogador também, um cara diferenciado, ou também o Pedrinho, que é um merecedor também, mas dentro de campo, hoje a sorte então, vai ser o Diniz lançada. é melhor que o Dorival, é isso que você disse? E os dois foram para a seleção brasileira, né? Chegaram no auge da carreira na seleção brasileira. Aí ela falou do Vasco, o Vasco. O Vasco? Então ela falou que é melhor. Perguntando o que é melhor. Eu acho que é no F e no R. Não consegue. Pra mim, melhor é que tá no Corinthians. É no F. O Corinthians chegou, porque o Corinthians é uma pressão violenta e é um time de massa. Pra você conduzir essa massa... E o Vasco não é um time de massa? Não dá pra comparar mais de 500 milhões de torcedores com o Vasco. O Vasco é melhor. A casa vai ter 50 mil vai estar dentro da arena, mas 45 milhões. Olha o número que ele arrumou. O Vasco é melhor que o Corinthians no F e no R. No futebol e no resto. O Cicinho tá torcendo pro Vasco. Já é uma coisa que o Vasco já vai se lascar. É o Cicinho torcendo pro Vasco. Você torce pro Corinthians, por que ele não pode torcer pro Vasco? Ele pode torcer pro time que ele quiser, mas tem que arrumar aquele Titanic lá que tá afundando, tá enchendo d'água. Não, mas arruma aquele Titanic que tá afundando. Nós estamos de férias. Então, mas tá enchendo d'água lá. A dívida é melhor do Corinthians do que do Vasco. Agora o 100 Mundial entrou na conversa. Venha. Gente! Nesta quarta-feira, a partir das 21h30, Corinthians e Vasco disputam o primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena, em São Paulo. Mandante do confronto, o Corinthians estreou na Copa do Brasil na terceira fase, já que foi um dos representantes do futebol brasileiro na Conmebol Libertadores desta temporada. Para chegar até a final, o Timão passou por Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Nas semifinais, a equipe treinada por Dorival Júnior contou com o talento do goleiro Hugo Souza para vencer nas penalidades e carimbar o passaporte para a decisão. O Vasco entrou na primeira fase da competição e vem de classificações contra os rivais Botafogo e Fluminense. O clube carioca também avançou para a decisão depois de uma vitória nas penalidades na semi. Antes dos clássicos, passou por União Rondonópolis, Nova Iguaçu e CSA. Fernando Diniz deve ter o time completo para o primeiro jogo da final contra o Corinthians, com exceção de Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão no joelho. O técnico Dorival Júnior terá o elenco completo para enfrentar o Vasco na Neoquímica Arena. Em contrapartida, tem 2 dúvidas para montar a equipe, ambas no meio de campo. Recuperado de torção no tornozelo esquerdo, Ranielli está apto a jogar e pode ganhar a vaga de José Martínez, titular nas 2 semifinais diante do Cruzeiro. Na armação, Rodrigo Garro pode voltar ao time na vaga do peruano André Carrijo. Provável time: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, José Martínez ou Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro ou Carrijo, Memphis Depay e Yuri Alberto.
Já o Vasco, sem desfalques ou surpresas de última hora, Diniz deve mandar a campo a mesma equipe que eliminou o Fluminense nas semifinais. Lucas Piton segue se recuperando de uma lesão no joelho e está fora do primeiro jogo da final. Provável time: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan.